É com prazer que nós damos continuidade ao nosso ciclo de palestras, Revoltas no Mundo Atlântico, Identidades, Conflitos e Protestos. E hoje nós teremos a palestra do professor Miguel Dantas da Cruz, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, e eu passo a palavra ao professor Damião, que vai fazer a apresentação do professor Miguel Cruz. Obrigada, Damião. Boa tarde a todos. Obrigado, Lúcia. Boa tarde a todos os colegas e a todos os participantes. É com muito gosto que estou aqui mais uma vez e é nomeadamente com muito gosto que apresento o professor Miguel Dantas da Cruz, com quem tenho vindo a colaborar estreitamente nos últimos anos. Miguel Dantas da Cruz é, neste momento, investigador auxiliar no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, mas é também professor convidado na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde, para além de ter colaborado na licenciatura em História e na licenciatura em Estudos Europeus, trabalha neste momento comigo, onde os dois asseguramos, juntamente também com o professor Nuno Gonçalo Monteiro, o seminário de História do Brasil, séculos XVI e XVIII, / Tópicos de História do Brasil. Ele também foi professor assistente na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. É doutorado em História Moderna pelo programa doutoral PIUD-IST, que é um programa que reúne 4 universidades e 5 escolas da Universidade de Lisboa, nomeadamente a Faculdade de Letras e o ICS. A sua tese é uma tese extremamente importante, dedicada ao Conselho Ultramarino, que foi publicada pela Imprensa de Ciências Sociais do ICS. O professor Miguel Dantas da Cruz estuda e publica, sobretudo, sobre o Atlântico Português, nos séculos XVII e XVIII, enfim, até o início do XIX, sobretudo dinâmicas de circulação sobretudo de soldados e militares, a questão da guerra em relação com o estatuto político dos territórios, mas também as relações comerciais no mundo luso-brasileiro e atlântico no final do século XVIII e, mais recentemente, o universo social das corporações de ofícios e do mundo do comércio. Ele tem uma bibliografia já importante, publicou no Brasil, em Portugal, em Inglaterra, na Holanda, nos Estados Unidos, em Itália, França, em revistas importantes como a Itinerário, em Cambridge, ou a Vária História, ou a Análise Social, em Portugal. Foi Visiting Scholar na Brown, em 2015, Research Fellow na John Carter Brown, em 2016, participa nas equipas de investigação de vários projetos, nomeadamente o projeto Rituais Públicos no Império Português, e Resistance, Rebelião e Resistência nos Impérios Ibéricos, que é financiado pelo programa Marie Curie Research and Innovation Staff Exchange. É coordenador desde 2018 dos seminários de História do ICS e, com um conjunto de colegas, entre os quais eu também, do ciclo de conferências O Atlântico Ibero-Americano, que se realiza anualmente e conta nomeadamente com colegas também brasileiros. E neste momento o Miguel tem em preparação um projeto sobre o movimento peticionário às cortes liberais que se seguiram à implantação do liberalismo em Portugal, depois de 1820, e as novas formas de representação e mobilização política. E, portanto, sem mais, eu passava a palavra ao Miguel. Obrigado. Obrigado por essa extraordinária apresentação. Eu obviamente queria começar, eu vou já passar aqui para o PowerPoint, se calhar, e já agora queria confirmação se já está sim, na moldura maior, já? Sim, sim. Eu apareço na imagem? Não, está certo, perfeito.
Ok, pronto. Então, agradeço, obviamente, a apresentação feita pelo Damião. Queria obviamente, agradecer a todos vocês que vieram, que estão a ouvir-me agora. Agradecer muito particularmente, obviamente, a quem me fez o convite, à Lúcia, ao Damião, ao Fabiano, e a oportunidade de participar nesta iniciativa, que, num momento estranho que estamos a viver, ajuda-nos, de facto, a sentir alguma normalidade. É uma normalidade um bocadinho condicionada, porque, como eu vos estava a dizer ainda há pouco, eu nunca participei, provavelmente nunca tinha feito uma conferência por via de Zoom ou por via de Google Meet, e, portanto, isto é qualquer coisa de quase extraterrestre estar a falar para um ecrã em branco, para um ecrã onde está o PowerPoint, mas, portanto, peço a vossa, pronto, uma certa condescendência, que compreendam que isto não, vou fazer o melhor que posso. Esta apresentação, eu falei isto com o Damião no dia da apresentação dele, eu julgo que ela não será tão ambiciosa do ponto de vista do aparato crítico e teórico, quando comparada com a do professor Damião Rodrigues, será um pouquinho mais circunscrita, será, eventualmente, podemos dizer, mais um estudo de caso, e um estudo de caso que espero eu dê a oportunidade para discutirmos o que é o fundamental deste ciclo, mas também assuntos que estão relacionados, são conexos e que de alguma forma participam e devem ser puxados, devem ser convocados para discutir quando estamos a falar nesta questão das revoltas no final no mundo atlântico. O tema para mim não é novo, obviamente, ainda que tenha-me concentrado no século XVII e no século XVIII, quanto mais mas de facto há uma tendência que muitos historiadores têm, e eu sou um caso óbvio, de ir avançando no tempo, ir galgando na cronologia, e quanto mais avançava para o final do século XVIII, mais ficava interessado sobre este objeto de estudo, sobre o qual tenho dedicado tanta atenção. Portanto, a abordagem pode ser um bocadinho exploratória ainda, mas espero eu, já dados concretos que ajudam a ilustrar aquilo que tenho para dizer. Portanto, num ciclo sobre revoltas, esta, diria eu, é uma revolta imaginada. Tentando recuperar aqui um bocadinho a ideia de comunidades imaginadas, esta é uma revolta imaginada. E é uma revolta imaginada porque, à partida, ela ficou. É isso mesmo, é uma revolta que está na cabeça de alguém. E, eventualmente, terão havido desdobramentos que com elas tiveram, ou impactos e efeitos que com elas tiveram associados, com a documentação que é produzida no contexto desta revolta imaginada, mas que talvez não tenham sido suficientemente salientados, e com um bocadinho de sorte esta apresentação irá ligar um bocadinho, conectar estes pontos que às vezes aparecem soltos. E, portanto, eu diria também, ainda em jeito de contextualização, que de uma forma geral esta apresentação poder-se-ia subsumir eventualmente até na história dos rumores, ou no limite na história das emoções, que são campos assim menos nucleares, menos centrais da historiografia, alguns emergentes até, a história das emoções, que não é nova, mas que tem ganho saliência nas últimas décadas, diria, ainda que eu acabei por decidir subsumir ou enquadrar esta apresentação naquela que era, penso eu, o aparato historiográfico mais óbvio, que tinha a ver com a historiografia da evolução ou da fragmentação da identidade portuguesa no final do século XVIII, sobretudo no princípio do século XIX. E, portanto, é um bocadinho em torno desta. É por aí que eu vou começar. E, portanto, irei, eventualmente, para muitos de vocês, irei repetir algumas informações que vocês estão familiarizados completamente. E garantidamente para as quais contribuíram, obviamente, com o trabalho que tem, obviamente, produzido e me inspirou, de alguma forma, a centrar-me neste universo, que, como diz aí, o universo militar no final do século XVIII. Há uma preocupação que eu tenho, eu não sei se me estão a ouvir bem.
Alguém que... Damião, está... Lúcia? Estamos ouvindo muito bem. Tranquilo. Fala talvez um pouco mais devagar para... Está bem, ok. Peço desculpa. Então pronto. É, portanto, por aí que vou começar, porque na verdade é um pouco aí que esta revolta imaginada se vai enquadrar. Portanto, apesar de algumas revoltas na viragem do século XVIII, a historiografia recente tende a ser consensual sobre a vitalidade da identidade portuguesa no final do período colonial. Como faziam há séculos, uma parte substancial dos portugueses da América continuaram a descrever-se como católicos e como súbditos do rei de Portugal, que constituíam, de uma forma geral, as características base da identidade portuguesa. Uma identidade especificamente brasileira, como tem sido mostrada à sociedade, terá demorado algum tempo, ou bastante tempo, a desenvolver-se, ou pelo menos muito mais tempo do que em algum momento pensámos. Os supostos impulsos emancipacionistas detectados em certos eventos políticos foram, entretanto, revistos e, de uma forma geral, desvalorizados. A Inconfidência Mineira, que é talvez um dos casos que eu conheço um bocadinho melhor e que foi trabalhado pela minha grande amiga Roberta Stumpf, foi essencialmente, pelo que se sabe, uma iniciativa regional ou regionalizada em que as fronteiras da capitania definiam os projetos futuros dos homens envolvidos, que na realidade eram, de uma forma geral, um grupo bastante conservador, se é que me permitem usar a expressão. Em outras palavras, não havia propriamente planos de estabelecer um Estado brasileiro, como alguns um dia quiseram fazer crer. Pensava-se apenas numa coisa de Minas independente. Como havia acontecido ao longo do século XVIII, a mentalidade regionalizada, se quiserem, dos colónios, e é um bocadinho disso que estamos a falar. Este é um texto, esta é uma apresentação que não trata propriamente dos colonizados, e eu acho que convém sempre, se calhar mais do que nunca, fazer uma distinção entre colonizados e colonos. Permaneceu fundamental, portanto. Havia esta dinâmica. Depois qual é o teu slide? Estás ainda no título? Como? Estás no título ainda. Ok. Sim, ok. Tá. Eu abro o Damião. Mas... Está perfeito, já está aí. Exato. E, portanto, como havia acontecido ao longo do século XVIII, a mentalidade regionalizada ou circunscrita permaneceu fundamental e seria, como sabemos, bastante difícil de se transcender. Depois há a conspiração baiana, que eventualmente uma natureza mais democrática, foi uma revolta contra a coroa e não necessariamente contra a nação portuguesa de uma forma geral. De facto, como já foi demonstrado, viria a ser especialmente difícil para as elites dominantes brancas, futuros líderes do Brasil independente, renunciar completamente à sua herança europeia, portuguesa neste caso. Afinal, nas suas mentes, essa condição colocava-os de alguma forma acima do resto da sociedade que os rodeava e com a qual eles tinham alguma dificuldade em identificar-se. Portanto, todos os sinais sugerem que foi a criação do Reino Unido de Portugal e do Brasil, em 1815, depois da transferência da corte para o Brasil, que abriu algum espaço para a especificidade que se viria a criar, especificidade brasileira e não somente americana. Na verdade, segundo os historiadores, como por exemplo o João Paulo Pimenta, mas não só, ela estava longe de estar concluída mesmo quando o Brasil se torna independente. Hoje, ao contrário do que se acreditava algumas décadas atrás, tendemos a aceitar a ideia que não havia propriamente brasileiros antes da independência. No limite, não haveria brasileiros antes do Brasil. Ora bem, isto articula-se, diria eu, pelo menos, com um outro dado que tem sido sublinhado por uma historiografia, e não é obviamente somente a historiografia do final do século XVIII, princípio do século XIX, é a historiografia que tem dado especialmente atenção às dinâmicas políticas e sociais do Império Atlântico Português no século XVIII e no século XVII e no século XVIII. E remete um bocadinho para esta ideia, para a capacidade que o sistema imperial português tinha de atender às expectativas que vinham dos territórios ultramarinos. Havia como que, e esta expressão já não é nova, uma caixa de ressonância que permitia apelar ao monarca
mesmo aqueles que de alguma forma estavam mais marginalizados. E, como também sabemos, mesmo quando os mecanismos tradicionais de negociação falhavam e o descontentamento ficava de alguma forma fora de controlo, o governo português tendia a perdoar. Os trabalhos do nosso colega Luciano são, a esse respeito, bastante ilustrativos. Durante a segunda metade do século XVII, os reis portugueses, cientes da sua fragilidade política, que é especialmente evidente a seguir à Restauração, projetavam sobretudo uma imagem de pais misericordiosos, igual a algum tiranos que era, de facto, uma espécie de apodo de que se devia fugir. E era uma das críticas que se fazia mais sentir em determinados momentos. Ora bem, eu acho que convém sublinhar que o paradigma imperial português muda no século XVIII, muda na segunda metade do século XVIII, acentuando, diria, se vocês quiserem, a autoridade metropolitana, e eu utilizo aqui o termo metropolitana com alguma latitude. A política económica, as bases da política económica lançada por Pombal, tanto no Reino como no Império, reforçam definitivamente os traços mercantilistas do Império Português, de exploração, aumentando no processo o descontentamento. E foi um bocadinho nesta onda dispersa de descontentamentos que alguns de nós viram mais intenções, viram emancipação, viram tendências autonomistas, se vocês quiserem, mais concretas. No entanto, também importa notar, julgo eu, na sequência do que eu acabei de dizer, que a política imperial de Portugal não implicou, mesmo no final do século XVIII, não implicou a desqualificação das possessões na América. A Nívia Pombo está aqui e saberá isto melhor do que eu. O Rodrigo de Sousa Coutinho considerava, já no finalzinho do século XVIII, o Brasil como uma parte mais importante dos territórios portugueses, incluindo Portugal, o Reino Europeu. Também defendeu a transferência da capital para o Atlântico Sul, ainda antes de ser forçado a isso, e nós sabemos que há aqui uma tradição que garantidamente se pode remeter ao Dom Luís da Cunha e eventualmente até a um período anterior. Tampouco implicou a desqualificação da sua população, garantidamente da sua população de descendência europeia, ao contrário, em parte, do que acontece na América Espanhola, onde houve uma intenção de controlar as autonomias que tinham sido, a influência que tinham sido criadas pelos ditos criolhos, e, portanto, de alguma forma, de lhes retirar margem de intervenção. E, portanto, o que a gente sente é que este império, simultaneamente, e a dinâmica tradicional do Império Português, a dinâmica tradicional do Império Português e a aparente robustez da identidade portuguesa parecem quase inquestionáveis, de alguma forma. Eu recentemente estive num júri sobre os 15 de Montpellier, e de facto o que o autor mostrou é que eles se acomodaram com facilidade às oportunidades que o Império garantia neste finalzinho do século XVIII, princípio do século XIX. E portanto, eu gostava nesta apresentação de introduzir aqui, problematizar um bocadinho esta questão convosco, atacar um bocadinho este consenso, tanto quanto é possível, ou pelo menos revisitá-lo com recurso a um grupo que é um bocadinho insuspeito, diria eu. A um grupo onde não esperávamos ver rupturas identitárias pronunciadas no século XVIII, onde elas seriam menos pronunciadas. E esse grupo trata-se da tropa regular, e trata-se em particular dos oficiais da tropa regular, que, como alguns de nós saberão, têm merecido uma atenção relativamente reduzida. Este é um grupo sobre o qual sabemos pouco comparando com outras instituições. Podemos comparar, por exemplo, com as câmaras municipais, sobre o qual tem havido imenso trabalho, sobre os governadores, sobre os desembargadores. Sobre a tropa, com algumas exceções, sabemos tendencialmente menos. E eu não estou a falar só sobre, mais uma vez, no final do período colonial, é para o período todo, diria eu. E, portanto, o seu papel, por exemplo, tem sido estudado em muito menor volume, em muito menor peso do que o das milícias.
E em parte, diria eu, porque as milícias ajudam a construir uma determinada narrativa da expansão colonial portuguesa na América, um papel que a tropa regular tem mais dificuldade em preencher. E foi um bocadinho afastada desse papel, se vocês quiserem. O exército seria, portanto, quase como, forçando aqui um bocadinho a nota, uma força estéril, confinada às casernas. E, por exemplo, se fizermos fé em algumas coisas do que disse Caio Prado Júnior, por exemplo, o que ele diz é quase sempre composto por regimentos portugueses que mantinham os seus nomes de origem. Então estamos a falar de uma instituição que mantém aparentemente todo o seu carisma metropolitano, quase vivendo afastada da sociedade onde estava, para onde tinha sido destacada. E eventualmente seria também por isso despolitizada. Se a maioria dos colonos e elites ultramarinas estavam confortáveis no seio da grande família portuguesa, esse exército supostamente metropolitanos estaria ainda mais confortável. Dos oficiais esperar-se-iam menos problemas. Há, contudo, diria eu, pelo menos sinais de sentido contrário ou sinais de alguma tensão que talvez possam ser valorizados. Eventualmente eles estão, como eu vos disse logo no início da apresentação, por trás de algumas medidas que foram tomadas pouco tempo depois, no final do século XVIII, eventualmente para garantir uma certa paz e apaziguar as pessoas. A coroa decide avançar para essas medidas que eu vou falar mais no finalzinho. Ora bem, esta apresentação baseia-se muito, ou tem como pontapé de saída um documento sobre o qual eu já trabalhei um pouco, que é enviado em tom muito alarmista, que é enviado para Lisboa em 1790, e que, num contexto especialmente preocupante, poder-se dizer, em que aparentemente procura reforçar a ideia que o que tinha acontecido em Minas Gerais poder-se estender a outras capitanias, e em particular ao Rio de Janeiro. E vocês julgam que estão a ver as citações que estão aí. Estão as citações aí no PowerPoint. Tudo bem. Ok. E, portanto, o que acontece é que o autor do documento chamava especial, mas o parte mais interessante, diria eu, é que o autor do documento chama especial atenção para a tropa, que, de acordo com as suas palavras, estava completamente cindida entre o que ele chama filhos de Portugal e filhos do Brasil. E o que era mais grave é que uma parte destes últimos estavam garantidamente apostados em revoltarem-se não era necessariamente contra Portugal. As suas palavras são muito claras quando é contra a autoridade de Portugal ou a autoridade de Lisboa, se quiserem. Ora bem, o documento, e esta parte é uma das partes mais interessantes, diria eu, está assinado por um tal Amador Patrício de Portugal, o que o torna especialmente, como eu digo, interessante. Amador Patrício de Portugal será, em princípio, um pseudónimo, mas não um pseudónimo qualquer. Era uma derivação, ou seria uma derivação, de um outro pseudónimo, Amador Patrício de Lisboa, que ficou famoso após o terremoto de 1755 em Lisboa, principalmente por elogiar as medidas do Marquês de Pombal. As medidas mais duras do Marquês de Pombal. Com essa associação literária, se quiserem, procurava-se emprestar uma certa solenidade a uma situação que ele próprio considerava muito grave, uma iminente revolta da tropa no Rio. Num certo sentido, para Amador Patrício de Portugal, as circunstâncias que ele descrevia careciam do mesmo tipo de vigor legislativo que outrora tinha sido imposto por Pombal em Portugal. E reparem aqui um apontamento um bocadinho lateral, como Pombal, de grande homem, esta imagem de Pombal, de grande homem, incorruptível, já se tinha claramente consolidado na memória coletiva. Era já uma espécie de paradigma de figura autoritária que, de tempos a tempos, se procurava resgatar e recuperar como o homem que vem por ordem, onde ela estava a faltar. Ora bem, este documento não é completamente desconhecido, de modo algum, mas talvez se possa explorar um bocadinho mais.
Ele está todo marcado por uma linguagem que poderíamos dizer enviesada por conceitos tradicionais, e em particular pelos preconceitos tradicionais que os portugueses do Reino tinham ou alimentavam relativamente aos portugueses da América, mas que de uma forma geral, podemos dizer, resultavam de contradições relativamente inócuas. Não pondo propriamente em causa o que, por exemplo, João Paulo Pimenta chamou do substrato identitário da colonização portuguesa, marcado por uma coexistência de identidades coletivas. Nesse sentido, o texto fala do caráter corrompido das pessoas da América, vítimas do ambiente degenerado que as fazia cair no ócio e na indolência. Patrício de Portugal relembra também a inusitada vaidade dos colonos e o facto de se considerarem geralmente fidalgos, apenas porque, dizia ele, exerciam ofícios nobilitantes, locais nobilitantes. Tal argumentação, como eu digo, não era novidade, tampouco foi característica exclusiva do Império Português. Como se sabe, sinais de antinomia identitária manifestaram-se até com mais intensidade em outras paragens, a começar pela América Espanhola, onde os ditos peninsulares reproduziam o mesmo tipo de preconceitos, estereotipos, linguagem crítica relativamente aos crioulos. E, por exemplo, o discurso metropolitano estava especialmente imbuído, como eu vos disse, destas referências ao determinismo climático, geográfico, aquela ideia que vinha, na verdade, originalmente, foi resgatada por Baudin, se não me engano, mas que vinha originalmente da Grécia clássica, que implicava um retrocesso cultural e físico das populações que nasciam, ou viviam, ou tinham sido criadas em certas partes do planeta. Obviamente, como todos também sabemos, o desdém metropolitano não ficava, de modo algum, sem resposta. O processo de construção identitária das elites coloniais denuncia uma preocupação constante de demarcação relativamente aos adventícios reinões, mostrava-se também um esforço de provar a qualidade e o merecimento, e em nenhum caso isso terá sido talvez mais mediático, talvez do ponto de vista historiográfico, do que em Pernambuco. Patrício de Portugal toca nisto quando fala, por exemplo, na loucura de se ter em conta por fidalgos, como eu disse agora. Mais uma vez, nada que fosse característica exclusiva do Império Português, e na América Espanhola, os crioulos tudo faziam para assinalar a pureza do seu sangue. Patrício de Portugal estava, por exemplo, bem ciente disto quando fala deste eventual melindre, quando fala e discute o eventual fracasso de uma sucessão liderado por pessoas que, se não fossem portuguesas, o que é que seriam, diz ele. Se não fossem europeus, o que é que seriam? Tudo isto com a intenção, este é na verdade um tópico recorrente e ganha especial cuidado no final, já por altura da independência, na altura das cortes, na imprensa portuguesa do vintismo, sempre com a intenção de desqualificar de alguma forma ambições e certamente aqueles que seguiam o Dom Pedro I. Mas como eu vos disse, esta diatribe do amador Patrício de Portugal é particularmente interessante para mim em relação aos conceitos que usa e que têm sido alvo de discussão historiográfica, filhos do Brasil, filhos de Portugal, nacionais americanos, toda ela está recheada deste género de ideias, mas o aspecto mais original da exposição prende-se, como eu disse, na centralidade que Patrício de Portugal empresta ou atribui aos militares. E, em particular, como eu vos disse, à tropa regular, que estaria pronta para se revoltar contra Portugal. E a forma como Patrício de Portugal, eu acho que tinha aqui a citação, tenho sim, a forma como Patrício de Portugal procurou assinalar isto foi fazendo notar que os laços históricos que ligavam os portugueses de ambos os lados do Atlântico se tinham degradado completamente. E o que eu quero dizer com isto? É que as referências máximas da história de Portugal, ou aquelas referências como fortificações, ele fala em fortificações, fala no exército, e que deveriam servir de referência, de coesão, de símbolos de coesão, eram desconsideradas. Eram, como ele diz, histórias que eram ouvidas como se estivesse a falar de uma outra nação e eventualmente inimiga. Por outras palavras,
já nada ligaria o que ele chamava de filhos do Brasil a Portugal, cujo passado partilhado, dizia ele, estava a ser rejeitado. Portanto, estávamos num tempo quase, diríamos nós, não completamente diferente do nosso, em que referências consagradas pela história estavam a ser questionadas, e estou a falar em particular no caso das estátuas. Isto é só um apontamento de atualidade. Ora bem, o problema, a seu ver, estava no favorecimento que os chamados nacionais americanos tinham relativamente aos europeus. A tal dinâmica social não poderia estar mais distante do que disse, por exemplo, Caio Prado Júnior. O exército estaria dominado por homens nascidos e criados na América, o que inviabilizava a função principal do que Patrício considerava fundamental, garantir os interesses da metrópole. Para ele, o exército deveria ser, acima de tudo, um instrumento de política imperial. Era, como ele dizia, uma das colunas que mais concorre para a conservação do Estado. Eu acho que este é um elemento importante, quando a gente estamos a discutir, por exemplo, a questão da historiografia, dos embates historiográficos que têm sido tidos, ou que de vez em quando regressam, ou que até são atuais, no Brasil em particular, mas também em parte em Portugal. Qual é o papel do exército no império negociado? Qual é o papel do exército no contexto da historiografia sobre o antigo regime dos trópicos, por exemplo? Eu tenho sempre esta ideia que, por exemplo, quando se olha para os Redcoats, no caso da América Britânica, é claramente esta ideia de um exército associado aos interesses de Londres, não há dúvidas. O Redcoat é quase essa imagem da opressão britânica. O exército, no contexto do que se diz de um Brasil que andava a todo momento a negociar, ou do Brasil, ou de uma América portuguesa, que andava a todo momento a negociar com Lisboa, parece encaixar mal, mas podemos deixar isso para falar num outro momento. E, portanto, o problema principal, na sua opinião, é que o exército estava completamente a ser preenchido por pessoas que tinham nascido ou que viviam há muitos anos no Brasil, e essas pessoas, como eu disse, tinham-se deixado de identificar com Portugal. Portanto, eu vou ler aqui muito rapidamente. Ele está aqui a falar dos 3 regimentos que foram enviados para o Brasil no final dos anos 60, o regimento Extremoso, de Moura e o Bragança, e ele está aqui muito queixoso a dizer que a maior parte destes postos de comando nestes regimentos têm sido entregue a pessoas do Brasil e da América, e que, à exceção de alguns casos, isto teria consequências terríveis. E depois fala até eventualmente do que seria uma estratégia de acesso para filhos de elites locais, a figura do cadete, que teria eventualmente facilitado esta entrada ou a progressão dos filhos dessas elites locais. Segundo ele, em prejuízo daqueles que chegavam do Reino. A questão é um bocadinho também perguntar, refazer aqui um bocadinho da história social deste grupo e perguntar até que ponto havia se havia alguma verdade nisto. Portanto, ele pode estar realmente a exagerar para reforçar o ponto de vista dele, não é? E uma queixa que ele terá contra alguém. Mas será que existe aqui algum tipo de razão, ou, quando digo razão, ou será que isto era mesmo como ele dizia? E eu gostava de partilhar convosco alguns quadros que comecei a construir, que fazem parte de uma base de dados que comecei a construir já há alguns anos, e que estão ainda em construção, estão em permanente atualização, e que ajudam um bocadinho a explorar e a decompor o quadro tenebroso, que supostamente tenebroso, que Amador Patrício Portugal dizia estar a acontecer. E esta é a origem isto são à volta de quase 180 pessoas, dos oficiais, do oficial de mais baixa patente, que neste caso é o alferes, até ao coronel, nos 6 regimentos que na altura existiam no Rio de Janeiro.
Isto em 1789, 90. E o que vocês veem aí é que há algum equilíbrio entre aqueles que, quando digo Brasil, é mesmo nascidos no Brasil, e Portugal é nascidos em Portugal, portanto, vocês veem algum equilíbrio entre aqueles entre os dois contingentes, se vocês quiserem. Sendo que os primeiros estavam, sendo que os portugueses do reino eram dominantes nos antigos regimentos, nos tais regimentos de Estremoz, Moura e Bragança, e os naturais da América eram dominantes nos outros regimentos que estavam há mais tempo no Brasil, no Rio. Os outros casos, portanto, temos uma baixa representatividade de oficiais de outros lados. O que diria eu também, podíamos ter oficiais vindos de Angola, da Índia, e de facto não há casos assim, o que eventualmente denuncia uma certa baixa taxa de circulação no Império nesta altura. Eu acho que, já o disse, já o escrevi noutra altura, acho que, por mais estranho que isto possa parecer, eu acho que a partir de uma certa altura o Império haverá menos circulação neste grupo. O período da Guerra da Restauração e o período da Guerra Holandesa é um período marcado por uma intensa circulação, e depois, quando chegamos no século XVIII e segunda metade do século XVIII, há uma tendência para as pessoas servirem no sítio de onde são, de alguma forma. E esta ideia vai ficar reforçada com mais um quadro que eu vos vou mostrar mais à frente, ainda que estes são os postos mais elevados, se quiserem, e portanto eu acho que o quadro está claro. Damião, percebe-se bem o quadro? Sim, eu acho que sim. Lúcia? Sim, está claro. Portanto, está em inglês, claro, porque isto, entretanto, eu comecei a construir isto em inglês e tive que alterar, mas vocês percebem, os coronéis, os tenentes-coronéis, os majores, os capitães, portanto, nos postos superiores, diríamos nós, ainda existe algum predomínio de nascidos no reino. Conforme vamos avançando, conforme vamos descendo, a tendência inverte-se, e o que é significativo é que existe um esquadrão de cavalaria que faz guarda ao vice-rei, e aí é dominado claramente por pessoas do Brasil, do Rio de Janeiro em particular. Eu sugeria que essa situação é fruto, eventualmente, primeiro claramente é fruto de que não havia nenhum tipo de hostilidade direta ao recrutamento de pessoas nascidas no local, de modo algum. E por outro lado, o vice-rei queria rodear-se de pessoas que conheceriam melhor o território e, portanto, acabavam por aparecer nomeados para esses postos do esquadrão de cavalaria que lhes fazia guarda, pessoas locais, e que eventualmente serviam de oficiais às ordens, e portanto isso acabava por facilitar a convocação, o recrutamento de pessoas locais. Portanto, os dados desagregados revelam exatamente de onde esses homens vinham, de Portugal, tanto do Portugal como do Brasil. O que eu queria aí salientar, sobretudo, é o predomínio da cidade do Rio de Janeiro e o caso interessante de Sacramento. Isto é, os oficiais que tinham nascido no Brasil e que eram aqueles 85, 86, ou que era, que vocês viram no outro quadro, 82, em que o Rio de Janeiro é que aparece como maciçamente representado, mais uma vez, diria eu, dando sinais de que a circulação, pelo menos neste grupo, não era significativa. E, portanto, pessoas que nasceram no Rio de Janeiro tinham aqui uma oportunidade de fazer carreira, e este era certamente um dos caminhos, e que era obviamente seguido. A colónia do Sacramento é interessante também, porque ao fim e ao cabo é quase um interposto militar, com funções que estão associadas ao contrabando e ao comércio, claro, mas tinha uma proporção de soldados e militares significativa, portanto, havendo o facto de existirem muitos homens do Sacramento não é completamente surpreendente. Esta tendência para a concentração geográfica repete-se em Portugal, e aqui o caso é ainda mais surpreendente, diria eu. Para quem conhece a dinâmica migratória portuguesa no século XVIII para o Brasil,
ficará até certo ponto surpreendido com a baixa representatividade do Minho. O Minho tem um bocadinho a fama de ser uma espécie de viveiro de imigrantes, nomeadamente no século XVIII, nomeadamente para o Brasil, é o célebre caixeiro, mas de facto aqui não há. Atenção que o Minho é uma das regiões mais povoadas do país e não tem praticamente representantes neste universo. Ele é dominado por pessoas que estão nascidas no Alentejo. Eu não desagreguei ainda mais, mas são pessoas que são nascidas na fronteira com Espanha, naquelas cidades de Olivença, por exemplo, Moura, há ali um conjunto, Estremoz, há ali muita gente que nasce nesta região. Diria eu, à partida seria uma região propícia ao recrutamento de pessoas, que encontravam ali certamente oportunidades que não iriam encontrar de outra forma, e Trás-os-Montes também, diria, sobre-representado. Há aqui um dado importante que queria já deixar sublinhado, é que esta concentração de pessoas do Rio de Janeiro poderia concorrer à partida para um espírito de união a nível regional significativo, se é que me estou a entender. Portanto, se toda a gente, se esses homens que nasceram no Brasil, na América Portuguesa, proviessem de muitos lados diferentes, do Nordeste, da região do Amazonas, haveria eventualmente algum déficit de agregação que neste caso seria suprido. É apenas uma suposição, não é? Portanto, as pessoas nasceram todas na mesma cidade e, portanto, terão todas relações de proximidade mais evidentes. O que concorre para o que daria, no limite, alguma força ao argumento do amador Patrício Portugal. Portanto, todos estes filhos do Rio de Janeiro são, de facto, provenientes desta cidade e identificam-se todos muito numa dinâmica, obviamente, regionalista, diria eu, ou mais regionalizada. Como eu falei, a baixa representatividade da cidade do Minho, mas uma das coisas mais interessantes, e isto deu-me especial trabalho a fazer, foi procurar desencravar ou de alguma forma explorar a alegação de favorecimento que existia relativamente aos homens nascidos no Brasil, de acordo com o amador Patrício de Portugal. E, portanto, o que segundo ele é que os homens nascidos na América tinham um tratamento preferencial e isto, nas promoções, isto era um problema. E, portanto, para acessar isso devemos revisitar um bocadinho a estrutura etária destas pessoas. Depois podemos decompor um bocadinho mais alguns quadros que eu não quis aqui acrescentar, mas podemos mais para a frente falar sobre isso. Mas o que eu quero sobretudo sublinhar, e peço a vossa atenção para o quadro, é esta ideia de que, com a exceção dos coronéis, todos os outros vêm para baixo, todas as pessoas que nasceram no Brasil atingem o posto equivalente ou o mesmo posto mais cedo. Por exemplo, vocês veem aqui, aqueles que em 1790 eram capitães, os que tinham nascido no Brasil tinham chegado a esse ponto com 41 anos, enquanto aqueles que tinham nascido em Portugal tinham lá chegado com 45 anos. O mesmo se passa com os majores, com os tenentes-coronéis. Vocês, por exemplo, vejam que os tenentes-coronéis nascidos no Brasil chegaram a tenente-coronel com 40 anos, quando comparado com os tenentes-coronéis nascidos em Portugal. Isto em 1790. Obviamente, depois há aqui uma história, há aqui uma evolução subsequente, não é? E, portanto, no limite, o que a gente pode dizer é que, longe de serem prejudicados, os oficiais nascidos no Brasil tenderiam a subir um pouquinho mais rápido. É possível, diria eu, que esta diferença se possa relacionar com a origem social de algumas destas pessoas. Naqueles nascidos no Rio de Janeiro, é evidente que uma parte muito substancial deles são filhos de elites locais e, portanto, há alguma dispersão de símbolos de nobreza, hábitos das ordens militares. Isto explica alguma coisa, mas só alguma coisa, porque estas pessoas que vêm do Alentejo, estes oficiais que chegam ao Brasil nos anos 60, eles também vêm com alguns símbolos de extinção social. Portanto, explicar isto à luz
ou procurar explicar esta diferença à luz de uns serem mais, terem origens mais, terem uma qualidade de nascimento superior, é discutível, obviamente. O que eu diria é que alguma da explicação talvez possamos encontrar, ou talvez possa ser remetida para o facto de eles conhecerem melhor os circuitos de comunicação e os circuitos os circuitos imperiais do próprio Império Português. O que eu quero dizer com isto é que as lógicas de promoção, o conhecimento do território, o próprio circuito burocrático, pessoas que estiveram habituadas a lidar com o Conselho de Guerra no Alentejo, quando chegam ao Brasil, têm que lidar com o Conselho Ultramarino e, portanto, isto não é que seja propriamente um obstáculo intransponível, mas haverá aqui uma adaptação que explica, eventualmente, alguns destes números. E, portanto, deixem-me lá ver para onde é que isto caminha. Portanto, como é que isto está de tempo? Tenho para aí mais 5 minutos, talvez, Lúcia. 10 minutos, pelo menos, tá? Portanto, não, isto vai, 2 páginas. Portanto, já vimos, portanto, que Amador Patrício não estaria completamente equivocado, e quando falava do que, por exemplo, a Stuart Schwartz falou da americanização destes oficiais, Schwartz falou a respeito dos desembargadores, obviamente. Bom, mas será que estariam prontos para se revoltarem contra Portugal, contra a autoridade de Lisboa, contra os portugueses? Havia uma tensão que era circunscrita entre aquelas, quase uma tensão profissional, podemos dizer. Ou será que ao menos tinham razões para se sentirem desligados de Portugal, como eu ainda há pouco tentei sugerir? Razões para eventualmente se virarem contra o reino ou contra a autoridade de Lisboa, se por acaso fossem forçados a tomar partidos? Eu acho que há alguns dados que nos podem... Eu não tenho mais quadros, porque ainda não os fiz e, portanto... Mas que eventualmente nos ajudam a explicar um bocadinho o que poderia estar... poderia condicionar comportamento. É mais isso. Poderia condicionar comportamentos. Fazendo a ressalva, obviamente, que o facto de estarem especialmente ou muito ou pouco envolvidos na sociedade colonial não os tornava imediatamente secessionistas, como é óbvio. No entanto, poderia facilitar uma determinada escolha, se ela fossem obrigados. Se fossem obrigados a fazer essa escolha. E o primeiro elemento interessante são os matrimónios. E dos tais 180, mais ou menos, oficiais que eu encontrei, que eu trabalhei, deparei mais ou menos consegui detectar o estado civil de um pouco mais de 70, sendo que só metade eram casados. A gente sabe que a taxa de matrimónios não era particularmente elevada. E isto não significa, obviamente, que esta gente vivesse no quartel a suspirar por um regresso a Portugal quando eram reinões, no caso de serem reinões. No entanto, significa que mais de 50% não conseguiram encontrar um mercado matrimonial favorável. Podemos depois falar um pouco sobre isto. É um pouco até estranho, diria eu, porque este é um grupo que no decorrer da Guerra dos 7 Anos, por intervenção do Conde Lippe, ganha um reconhecimento, ou pelo menos vê reconhecido um estatuto muito significativo, sendo comparado, por exemplo, favoravelmente, diria eu, com os desembargadores, com a profissão com o mundo judicial. E, portanto, esta questão de eles serem casados ou não poderia justificar um tipo de posição. Os dados relativos ao património são ainda mais reduzidos, por isso peço-vos desculpa. Aqueles que consegui encontrar são, sobretudo, mostram que o património era sobretudo baseado em terras, mas era sobretudo um património que estava disperso. E, portanto, boa parte destas pessoas, mesmo e isto não deve surpreender, mesmo aqueles que tinham nascido no Brasil, tinham terras em Portugal, ou tinham herança, ou tinham às vezes heranças em Portugal. E, portanto, andar à procura, ou tentar encontrar uma justificação para um determinado comportamento baseado num tipo de racional ou raciocínio económico em que alguém toma uma determinada posição porque tem os seus bens concentrados num determinado local, poderia ser interessante, mas eu não sei se explica porque esses bens estão
particularmente dispersos. Isto são tudo exercícios muito abstratos, eu sei. Um dos dados que eu acho mais interessantes, ainda há pouco falei-vos da história das emoções, relaciona-se, sem dúvida, com o distanciamento físico do reino. Obviamente, isto mesmo que não contribuísse para a fragmentação identitária, produzia um afastamento, na minha opinião, pelo menos emocional, que talvez não deva ser desvalorizado. Os homens nascidos e criados no reino estavam a servir no Brasil desde a década de 60. Estavam lá, ou melhor, estavam aí para a maior parte da audiência há quase 30 anos. E para os aproximadamente 60 que tinham servido na guerra de 1762 no Reino, é de admitir que o Reino fosse uma memória relativamente distante. E a prová-lo está o baixo grau de retornos. Portanto, muito pouca desta gente pedia sequer para licenças para regressar ao Reino por 2 anos ou por 1 ano, uma coisa do género. Portanto, boa parte deles não regressaram mesmo a Portugal. Mais uma vez, com todas as ressalvas possíveis, isto não significa, de modo algum, que eles estivessem prontos a revoltarem-se. Mas significa que havia, eventualmente, um certo distanciamento, a despeito de haver símbolos da monarquia espalhados por todo o Império Português, como é óbvio. Portanto, como eu diria, nada disto implica o desprendimento irreconciliável. Tampouco implica uma revolta iminente. Devemos, portanto, desconsiderar completamente o relato do amador Patrício, que parece encaixar com alguma dificuldade com o que hoje sabemos sobre a formação de identidades neste período. Ele podia, de facto, estar ressentido com o vice-rei. O relato entra em uma certa minúcia quando começa a discutir o que o vice-rei fazia e o que não fazia. No entanto, o simples facto, e é aqui que eu queria sobretudo centrar o resto desta reflexão, o simples facto de ele achar que uma fratura identitária no exército poderia ser usada contra o vice-rei, sugere que a questão era suficientemente tangível para ser mobilizada na corte, para causar preocupação. Outros argumentos poderiam ter sido usados e mobilizados se fosse só para fazer uma queixinha, não é? Uma tensão identitária no exército, mesmo que fosse na sua forma mais branda, e mesmo que não implicasse uma revolta iminente, deve ter sido uma preocupação. E, como eu digo, mesmo que uma insurreição tivesse liderada, em particular pelos homens que tinham nascido no Brasil, parece um exagero. E, portanto, por isso é que eu vos disse logo no início, haverá aqui alguma relação, até certo ponto, com o que a coroa decide fazer no final do século XVIII, em 1799, quando decreta que as vagas em uma determinada unidade militar deviam ser preenchidas principalmente por homens nascidos no local onde essa unidade militar estava destacada. A medida que ia completamente contra os argumentos do amador Patrício de Portugal, e sem dúvida, denuncia, pelo menos até certo ponto, o receio da coroa, não necessariamente com uma revolta, mas garantidamente com receio que houvesse tensões emergentes dentro destas instituições. Não será necessariamente fruto do período, mas o período leva-nos a pensar que sim. Portanto, quando em 1799 se decide que as unidades que estão no Rio de Janeiro devem ser maioritariamente compostas por pessoas do Rio de Janeiro, as unidades que estão na Bahia devem ser compostas por pessoas da Bahia, reflete o receio de uma certa tensão. E eu, obviamente, gostava de fechar por aqui, estando completamente aberto a questões e a sugestões que vocês queiram fazer. Está bom? E obrigado por me terem ouvido. Obrigada a você, Miguel. Obrigado, Miguel. O trabalho foi muito... A Fabiana assistiu? Assisti, já então restabeleci a conexão. Então, passo para você conduzir o resto das perguntas. Tá bom. Obrigado. Obrigado, Miguel, pela sua fala. Certamente muito instigante, eu acho que vai suscitar diversos questionamentos, diversos comentários, enfim. Então, eu abro a rodada de perguntas
agrupando-as em 3 colocações, né? E na medida em que as pessoas forem se inscrevendo pelo chat, eu vou organizando as rodadas. Então, eu tenho aqui Pedro 7. Hein? Você quer se inscrever? Mais alguém? Peraí, que deixa eu me inscrever. Zé Damião. Guilherme. Então, temos aqui uma rodada já, não é? Eu acho que vocês podem fazer as perguntas e depois, se forem surgindo outras no chat, eu vou anotando para compor as próximas rodadas. Tá bom, Lúcia? Você aí vai ter que vir para cá por causa do... Pedro, pode fazer sua pergunta, por favor. Obrigado, professor Fabiano. Professor Miguel, muito obrigado pela fala. Foi realmente muito, muito instigante para mim. Eu trabalho com algumas rebeliões em que os rebeldes queixam-se o tempo todo da questão contrária, ou seja, dos reinóis sendo favorecidos em questões diversas. No exército, em cargos públicos, em honrarias, é sempre um mote. Então, ouvir que do outro lado se fez a mesma coisa, embora num período anterior ao que eu estudo, abre toda uma nova seara que eu vou ter que, em algum momento, dar uma olhada. A minha pergunta se refere a essa questão da diferença que começa a surgir na experiência do português americano e do português reinol, nessa fratura que começa a aparecer, e é uma curiosidade. Eu gostaria de saber se, bom, me parece que nesse documento não, mas sim documentos desse tipo que você tem analisado, há algum reconhecimento por parte dos reinóis de identidades mais granulares dos portugueses americanos, ou seja, os mineiros seriam de uma forma, é de se esperar isso de baianos, os paulistanos são desse ou daquela outra maneira, se essas identidades provinciais assumem algum valor no discurso e na maneira de entender dos reinóis sobre a América Portuguesa. Muito obrigado. Obrigado. Damião, por favor. Obrigado, Miguel. Critica à vontade. Critica à vontade. Não. Estava a pensar também na pergunta do Pedro, porque há toda uma literatura de viagens muito interessante, uma literatura de viagens francesa e inglesa, e uma das coisas que eu sempre achei muito curioso é verificar como, a partir de finais do século XVII, início do XVIII, que é o que eu conheço melhor, a única identidade que eu encontro, a tal identidade granular, que eu encontro bem firmada, e isto é muito interessante e eu gostava de perceber melhor também qual é a gênese disto, é que há toda uma mitologia relativamente aos paulistas que aparece, em que os paulistas, São Paulo aparece como uma república de piratas, uma república de independentes. Assim, não, Era a Rochela. Sim, ninguém os controla. Pronto, são absolutamente incontroláveis. E, portanto, ninguém consegue fazer nada com eles. O resto, não... Agora, a minha dúvida, Miguel, é que eu não sou... Enfim, eu não sou especialista nesta matéria, mas achei muito interessante, e obrigado pela tua fala. Eu trabalhei as levas de recrutas para o Brasil desde meados do século XVIII até ao início do século XIX. E lendo a correspondência do vice-rei do Brasil, ou seja, chegam várias levas de recrutas dos Açores, sobretudo, alguns da Madeira, mas dos Açores, que são altamente elogiados do vice-rei quando eles chegam ao Rio. Muito poucos ficam lá, o destino é sobretudo o Sacramento. São muito elogiados porque são bem apessoados,
parecem ser fortes fisicamente, e depois vão também a alguns filhos de nobres que o vice-rei considera que podem ocupar postos enfim, patentes superiores, patentes de oficiais. E estabelece a comparação com os naturais, ou seja, nomeadamente, neste caso, com os fluminenses, e diz muito mal, quer daqueles que servem, digamos, quer da tropa normal, dos soldados, quer também dos oficiais. Uhum. E, no entanto, aquilo que tu nos vens dizer também é que, enfim, vamos dizer, 30 anos depois, não é? Nós temos um grande número destes filhos da terra, não é? Nomeadamente destes filhos do rio, a ocupar, não é? O que eu gostava de saber é, entre estas representações negativas, não é? Se têm ou não têm, de facto, não sei se sabes ou não, mas pelo menos seria interessante perceber esta tensão entre o que pode ser uma representação negativa nos anos 60 e a realidade que eventualmente encontramos, e se ao longo deste período, enfim, passando pelos anos 70, digamos, a própria experiência da guerra no Sul, a perda no fundo do Sacramento e de Santa Catarina, durante a ocupação temporária, depois a perda do Sacramento, em que, o que é que pode ter contribuído, digamos, para esta mudança, não é? Uhum. Ou pelo menos como hipótese de trabalho futuro. Obrigado, Miguel. Obrigado. Posso ir, Fabiano? Por favor. Boa tarde a todos. Acho que estão ouvindo? Sim. Tá, muito bem. Obrigado, Miguel, pela apresentação. Também achei interessante. Não entendo nada disso. Tá? Nunca trabalhei exatamente em detalhes. Mas me ocorreram algumas coisas. A primeira é a seguinte. Eu trabalhei com o clero. E no caso do clero, foi possível verificar, numa amostra mais ou menos razoável, em torno de 400 indivíduos, que a grande maioria deles, na virada do século XVIII para o XIX, já eram nascidos no Brasil. O que o Nuno Monteiro, uma vez, me disse que era uma coisa excepcional, que ele não esperava. Nenhuma outra categoria ele tinha encontrado algo parecido, né? Esse é um aspecto. Não sei se nos militares a gente consegue fazer algo parecido. O que me chamou um pouco a atenção na sua apresentação, e que o Pedro levantou um pouco, acho que não por acaso, foi o seguinte: o seu olhar muito de Portugal para o Brasil, quando acho que é importante também ter o olhar do Brasil para Portugal, né? E nesse caso, eu me lembrei de 2 episódios, ou de 2 aspectos que podem ajudar. O primeiro é um autor que exatamente assina suas 24 cartas com o mesmo amador do seu documento. Só que ele é amador veríssimo de Aleteia. E é o Luís dos Santos Vilhena, que foi militar em Portugal, larga a carreira, eu até hoje não sei muito bem porquê, entra como professor régio e acaba designado para Salvador, para Bahia, para dar aula de grego. Ele é um dos 3 professores de grego da América Portuguesa. Uma das cartas do Vilhena é a carta sobre os militares. Uhum. Eu já li isso há muito tempo, não me lembro a mínima do que ele fala, mas seria interessante voltar a olhar o que o Vilhena está dizendo. Ainda mais que ele queria voltar para Portugal, né? Então,
a Bahia, para ele acabou morrendo aqui, embora tenha ido para lá, tenha voltado, tenha ido para lá de novo, mas acabou morrendo aqui em Salvador. Então, isso também é alguma coisa significativa. Acho que o que o Pedro levantou desses militares um pouquinho depois, acho que ele está pensando sobretudo em 1817, é muito forte, né? Essa tensão entre os militares. Mas eu vou colocar uma coisinha um pouco antes. Em 1800, existe uma suposta conspiração em Pernambuco que ganhou o nome de Conjuração dos Suassunas. Suassunas era um grupo de irmãos, todos com nomes parecidos, infernais da gente distinguir um do outro, que tinham um engenho chamado Suassuna, e por isso ficaram conhecidos como os Suassunas. Né? Eles têm um papel muito importante em Pernambuco. Marcos Carvalho, uma autoridade na história de Pernambuco, tem um artigo com uma certa fama que se diz em Pernambuco ou se é cavalcante ou se é cavalgado. Né? Então é um pouco por esse lado. Mas nesse episódio, não interessa o episódio em si, interessa que existem umas cartas que vêm de Portugal e que são lidas em Pernambuco. E nessas cartas, quem está enviando de Portugal é o irmão mais novo, José Francisco Cavalcante de Albuquerque. E o Zé Francisco vai, surpreendentemente, fazer uma carreira que eu não consegui achar os dados sobre ele no Arquivo Histórico Militar, em Lisboa, mas acredito que tem um certo destaque, porque ele vai ser governador do Rio Grande do Norte, ele sai de Lisboa para voltar ao Brasil para ser governador do Rio Grande do Norte, que era uma capitania ridícula na época. Em seguida, ele vai ser governador ou alguma coisa militar, agora me fugiu o título, nos Açores. E vai acabar a carreira morrendo em 1818 como governador de Moçambique. É um brasileiro nato e com uma família extremamente complicada, inserida na política local de Pernambuco. Então, isso talvez seja alguma coisa para a gente pensar. Não os portugueses que vieram para o Brasil, mas os portugueses que foram para Portugal. Essa é a minha sugestão. Muito obrigado. Hein? Obrigado, Guilherme. São todos portugueses. Obrigado a você. Capitão-Geral. Miguel, você pode, por favor, então, responder a essa rodada, a esse grupo de questões? Posso tentar. Posso tentar. Então é assim, então, para o Pedro, obrigado pelas questões, aos três, obviamente, começando para responder na ordem que elas foram feitas. Em relação ao Pedro, eu pego um bocadinho daquilo que disse o José Damião, e de facto, a sensação que eu tenho ao longo do século XVIII, claramente, e já no século XVII, a entidade granular mais evidente que existe neste discurso que vem do reino, centra-se sobretudo nos paulistas. Estes são aqueles que ganham um destaque, diria eu, mais específico. Haverá na audiência certamente outras pessoas que podem atestar o mesmo. E, portanto, por várias razões que têm a ver até com as bandeiras, com as expedições para a descida dos índios. Quer dizer, há um conjunto de razões que justificam essa especificidade dos paulistas. Eu penso que isto é assim e não sei exatamente quando. Eu presumo que o Pedro gostasse era um bocadinho nesse âmbito que o Pedro estava a fazer essa pergunta, quando é que começam a emergir no discurso metropolitano, ou no discurso de Lisboa, melhor assim, outros grupos de outras regiões. Eu acho, não sei se é exatamente isto também, Pedro, mas a sensação que eu tenho é que a tendência é o contrário. Não quer dizer que os paulistas percam a sua unicidade, a sua especificidade, porque eu acho que eles nunca a perdem. Eles vão ser sempre uma espécie de referência, normalmente
crítica, mas são essa referência permanente. Mas uma das coisas que eu acho é que, pelo menos, eu estou-me aqui a lembrar do texto da Laura de Melo e Sousa, O Sol e a Sombra, em que ela tem aquela introdução muito interessante, em que vai desconstruir o discurso do António Rodrigues da Costa, se não me engano, no Conselho Ultramarino, em que sugere a ideia de que este Conselheiro Ultramarino foi das primeiras pessoas a conceber o território americano como um todo. Eu acho que esta ideia é particularmente valiosa. Portanto, muito antes, e isto não será novidade, mas muito antes de as várias pessoas que povoavam o Brasil conseguirem rever como um todo, já no reino, por razões óbvias, olhava para o território e este era concebido como um todo. Está a perceber, Pedro? Então era mais fácil ultrapassar pequenas circunstâncias locais. O elemento local era mais facilmente ultrapassável a partir do olhar do reino. Estão a perceber? E, portanto, eu acho que isto acontece, por exemplo, sem querer aqui introduzir um elemento para complicar, mas quando olhamos para o Império Britânico a coisa é muito parecida. Portanto, do ponto de vista de Londres, quando olha para as 13 colónias, é as 13 colónias como um todo. E são os colonos que lá estão. De modo algum, esta é a perspectiva das colónias, dos colonos que vivem na Carolina do Norte, que vivem em Boston ou que vivem em Nova Iorque. É completamente o contrário. Na verdade, aí até há uma... Podemos eventualmente sugerir a possibilidade deste sentimento de pertença localizada ser ainda mais forte do que se manifesta no Brasil. Está a perceber, Pedro? Portanto, claramente, um dos problemas que se encontram quando da Revolução Americana é a dificuldade de agregar aquelas pessoas todas na mesma causa. E, portanto, isto acaba por se refletir noutros espaços da América. A precedência norte-americana provavelmente passa por isso mesmo, por ser a primeira e, portanto, mais facilmente. Mas eu acho que sim, acho que é mais facilmente ao observador do reino olhar para o território, para as pessoas que compõem como um todo, e portanto a tendência para se desfazer o granular que eventualmente possa emergir também, como é óbvio, não é? Não sei se conseguiu perceber, fui claro, Pedro? Ok. Damião, quanto aos açorianos, eu acho que sim. Pronto, eu não tenho, como disse, encontrei... Não é tanto a questão dos açorianos, mas digamos aproveitar isso como representação para... Exato. Falaste em 3 pontos, na verdade. Eu acho que, o primeiro queria dizer, eu até fiquei um bocadinho surpreendido quando olhei para o grupo e não vi muita gente das ilhas. Estava à espera de, por essa razão, encontrar mais gente nas ilhas, não necessariamente todos coronéis, como é óbvio, mas mais gente, como alferes, tenentes e coisas do género. E não há. Não sei explicar exatamente porquê, francamente não sei. Mas seria interessante perceber quando é que é a última leva significativa destes soldados açorianos. Anos 90. Anos 90, portanto deveria haver aqui algum... E quando é que tinha sido a anterior, sabes? Bem, foram feitas sempre ao longo dos anos 60. Algumas, não é? Bom, portanto é um bocadinho surpreendente. A gente já falou sobre o outro caso que estavas a falar, que é esta questão do soldado europeu versus soldado colonial. Aquela apresentação que eu fiz recentemente no American Historical Association foi um bocadinho em torno disso. Tem um bocadinho a ver com os discursos e o uso das tropas, as funções das tropas em relação ao que elas são. Portanto, o que eu tentei nessa altura demonstrar, e já falámos sobre isto, é que a tropa regular tem uma determinada função, que não deve ser usada, e portanto lá, a partir sobretudo dos anos 70, anos 80, existe, parece-me a mim, a vontade de mantê-la branca. Isto há obviamente uma vontade muito das luzes de organização das populações coloniais, e a sensação que eu tenho é que a tropa regular é para pessoas como o Lavradio, idealmente constituída por brancos. Europeus ou americanos, mas brancos. As outras tropas, as outras populações coloniais devem ser usadas, devem ser recrutadas para as milícias.
eu diria que há aqui intenções quase maquiavélicas no meio disto. A gente depois pode discutir isso, como já falámos os dois um pouco. Há um bocadinho aqui a vontade de, por exemplo, o facto de não se usar tropa regular para combater quilombos ou para combater grupos de índios que de alguma forma se revoltem, eu acho que isso tem um bocado a ver com esta vontade que começa a emergir nos anos 70 de organizar as tropas de forma a elas terem uma função que está de alguma forma relacionada com a cor. Não diria raça, porque é uma questão mais complexa, mas com a cor garantidamente. Pronto, isto é um assunto mais complexo, mas eu acho que percebeste o que eu quis dizer. Os açorianos são um bocado metidos na tropa regular, diria eu. Oh, Miguel, o Luciano pergunta se tu podes fechar o teu PowerPoint. Posso, claro. Que é para... Está? E agora tentar pôr vai ali aos 3 pontinhos. Pronto. Não, já está aparecendo você. E aí, se a gente botar, aparece o Miguel. Deixa o Miguel falar. Pronto. Já está. Então, pronto, em relação a esta questão de ser surpreendente, até certo ponto, encontrar tantos naturais do território, quando esses naturais eram tão criticados na literatura de viagens, é isso que estavas a dizer, não é? Damião? Sim. Eu não sei até que ponto é que o discurso oficial das autoridades é uma coisa. A linguagem popular e o discurso popular, ou pelo menos até pode ser erudito até certo ponto, ou pseudo-erudito, é outra. E eu nunca tive a sensação, apesar das queixas que vêm de um lado e do outro, como o Pedro estava a dizer, porque vêm muitas queixas, muitas queixas dos naturais do Brasil também, mas a sensação que eu tenho é que nunca houve uma intenção de discriminar, de favorecer, é melhor assim, em prejuízo de alguém. Eu acho que os naturais em relação aos reinóis, se vocês quiserem. A sensação que eu tenho, poderia haver, porque de facto se há esse género de quase racional, esse género de impressões, esse género de referências, o determinismo geográfico, todo esse género de questões que são convocadas a dado momento para o assunto, a sensação que eu tenho é que eles não seriam provavelmente decisivos. Eu vi imensas consultas do Conselho Ultramarino para a escolha de militares, de oficiais. Em parte, fiz isso na tese de doutoramento e fiz já depois. E a sensação que eu tenho é que há 3 ou 4 critérios que acabam por ser decisivos. E vou focar-me aqui num exemplo. Conta mais ser um pobre soldado sem qualidade de nascimento, vindo do reino, quando comparado com uma elite ultramarina com qualidade de nascimento ou com símbolos de extinção. A tendência é esse membro da elite ultramarina ser favorecido. Estás a perceber o que eu estou a dizer, Damião? Sim. Portanto, a tendência não era favorecer reinóis só por ser reinóis. Isso é impensável. Isto articula-se com outra coisa que estavas a dizer, acho eu, das populações coloniais, diria eu até certo ponto. E sim, até certo ponto. Não acho que a população de origem, os naturais de origem europeia nestas escolhas fossem necessariamente desfavorecidos. Mais importante do que isso, como eu já tentei demonstrar, eu acho que a lógica de nomeação tende, ao longo do século XVIII, a beneficiar aqueles que estão a servir na América. Eu já tinha dito isto, acho eu. Isto pode parecer um bocadinho estranho, mas, por exemplo, quando o recurso burocrático principal era a consulta, e era através da consulta que se fazia nomeações para postos acima de capitão, por exemplo, ou de capitão para cima,
a tendência era lançar um edital em Lisboa e virem alguns nomes apontados pelos governadores do Brasil, em particular pelo governador-geral e depois pelo vice-rei. Essa era a tendência. A partir de uma certa altura, não só a nomeação começa a ser feita em loco, como a confirmação passa pela Secretaria de Estado da Marinha, que é um órgão muito mais executivo e muito menos dado à discussão colegial. Estás a perceber o que eu estou a dizer, Daniel? Portanto, quando o Gomes Freire de Andrade diz, estão aqui 3 indivíduos comigo no Rio Grande do Sul ou em qualquer outra região e eu gostava que este fosse nomeado. Nomeei este provisoriamente. A tendência é quem foi nomeado ser aprovado e, portanto, não se vai lançar um concurso ou um novo edital em Lisboa. Isto, no limite, tende a beneficiar quem está a servir no território, independentemente do local de nascimento dessa pessoa, como é óbvio, não é? Daniel? Sim. Percebeste? Portanto, eu acho que a burocracia, o processo burocrático de nomeação acaba sempre por ser extremamente importante, juntamente com a questões, obviamente, de estatuto social, que contam sempre de alguma forma. Mas espero que tenha de alguma forma respondido às tuas perguntas. Sim. Elas eram curtinhas, mas eram um bocadinho difíceis de abocanhar. Não, é uma coisa para se ir vendo também nestes 30 anos. Obrigado. Exato. Pronto, relativamente às perguntas do Guilherme, mais uma vez obrigado. Sim, eu sabia eu acho que imaginava que o Guilherme fosse fazer a pergunta que fez. Eu acho que o Nuno tem mudado de opinião recentemente. Eu tenho discutido alguns dados deste texto com o Nuno recentemente. Ele também ficou um bocado surpreendido. Na verdade, eu acho que a Adriana Barreto não está na audiência, mas eu também estive a discutir isto com a Adriana Barreto. Ela trabalhou sobretudo já para o período do Brasil Independente e ela mostra que parte substancial dos generais do Brasil Independente nos anos 40 ou 50, se não me engano, boa parte deles tinham nascido no Reino. Eu acho que há aqui uma dinâmica que nós temos mesmo que reforçar sempre, é que 1808 muda tudo. E, portanto, a sensação que eu tenho é que se houvesse, muda tudo em vários sentidos, e uma das coisas que muda, acho eu, claramente, é que há uma parte substancial para explicar essa presença de generais, muitos generais do Reino, no século XIX, que aparentemente não está propriamente articulado, não liga bem com o que eu estive a expor hoje, porque a tendência que aparentemente que esta apresentação tem é que os naturais da América estavam a ter alguma vantagem, estavam a sair por cima, estavam a ter aqui estavam a ser representados, de alguma forma. E depois, quando vemos no Brasil Império, muita gente no generalato são nascidos do Reino, a sensação que eu tenho é que é gente que vem em 1808 e nos anos a seguir. E, portanto, com 1808 as coisas mudam por essa via também. Há muita gente que vem do Reino e que se estabelece no Brasil e, em particular, no Rio de Janeiro. E altera, eventualmente, uma dinâmica que se vinha a criar desde o século XVIII. Eu acho que é sobretudo isso. Eu, por acaso, não li esta carta ainda, do Vilhena, mas, curiosamente, Guilherme, eu utilizei parte destes dados num texto que publiquei e um dos referis falou-me dessa carta do Vilhena. E, portanto, não é completamente diferente daquilo que o Amador fala. Portanto, claramente há aqui... não sei se o Guilherme conhece o Hendrik Krey. Sim. Sim. Se não me engano, até foi o Hendrik Krey que fez esse apontamento e remeteu para o Vilhena. Ainda que eu acho que o Vilhena esteja a falar sobretudo dos militares na Bahia, certo? E, portanto, a questão aqui é quais são as semelhanças. Eu acho que o que acontece, sobretudo, é que o Rio de Janeiro teria condições para ter ainda mais gente do Reino, quando comparado com a Bahia. Porque, ao contrário do que acontece, eu acho que não estou enganado, ao contrário do que acontece
nos outros espaços, como a Bahia, Pernambuco, estes regimentos podem desequilibrar a balança. Está a perceber, Guilherme? Ou seja, há muitos regimentos que vão do reino em 1760 que eventualmente reforçam um contingente que poderia ainda estar menos reforçado. Ou seja, de pessoas que vinham do reino e a haver ainda mais naturais do Brasil. Não sei, esta é a sensação que eu tenho. Ou seja, porque há muitos regimentos que são enviados do reino para o Rio de Janeiro, a tendência é haver mais do reino, mais oficiais do reino, mas mesmo assim as coisas são muito equilibradas, como eu tentei mostrar. Claro que sim, a circulação de portugueses da América no Império é fundamental. Eu acho que isto vai um bocadinho ao encontro daquilo que eu estava a tentar dizer. Eu, por exemplo, escrevi um pequeno texto do Erário Régio e o contador-geral que está em Lisboa, numa das contadorias, tinha nascido, se não me engano, em Minas Gerais. Portanto, há muita gente que está a circular, independentemente do sítio onde nasce. E como o Guilherme diz, eram todos portugueses, obviamente, e os que estavam no Brasil circulavam, obviamente, pelo Império e encontravam oportunidades no Império. Eu acho que é um bocadinho isso, acho que sem dúvida nenhuma, acho que exato, acho que é sobretudo isso. Há uma circulação significativa, exato, é isso. Não sei se fui claro, não sei se há mais perguntas. Obrigado, Miguel. Nós temos uma segunda rodada aqui, composta pela professora Lúcia Bastos, pela professora Ellen Osório. A menos que eu tenha deixado alguém de fora, eu acho que não, consultei o chat agora há pouco tempo. Se alguém tiver interessado em fazer alguma pergunta, a gente pode fechar essa segunda rodada. Se não, as professoras Lúcia e Ellen podem fazer suas perguntas. Mais alguém? Não? Então, Lúcia, por favor, pode fazer sua pergunta. Bem, obrigada, Miguel, pela sua palestra, bastante instigante. Eu não trabalho com militares, né? Não trabalhei com tropa, só os vi passando nos movimentos de 1821, antes da independência, né? No período do processo de separação. E eu volto um pouco para uma questão que me interessa, que é o próprio uso, digamos, do termo para alguns, do conceito para outros, de identidade. Né? Isso está muito ligado ao trabalho que Fátima Sá, que você conhece bem, daí de Portugal, e eu coordenamos um subgrupo, né, do Iberconcept, Linguagens da Identidade e da Diferença no Mundo Ibero-Americano, e há uma grande discussão no grupo todo, né, especialmente para espanhóis e alguns brasileiros, do uso de identidades para esse momento de séculos XVIII e XIX. Né? O que seriam realmente essas identidades? Tá? E aí eu pergunto, quer dizer, você, em toda essa sua documentação, esse termo, né, identidades, ele se faz presente? Porque, por exemplo, eu encontrei algumas vezes a questão de identidades de circunstâncias, né? Que significava a qualidade de ser a mesma coisa e não diversa. Por quê? Porque, realmente, para a gente que trabalha o processo, né, de separação, que para mim não acabou em 7 de setembro de 1822, para mim nem 7 de setembro existiu, né? O que nós observamos é que nós temos... É muito difícil, né, você realmente ver essa distinção entre o que seriam brasileiros ou portugueses. Né? Eu me lembro que há um artigo no jornal que eles dizem, não, mas eu não sei o que é brasileiro português, o que é português brasileiro. Então, se você pudesse falar um pouco, quer dizer, como é que nesses seus documentos, né, nesse seu trabalho,
você está operando com esse conceito de identidade. Obrigada. Obrigado, Lúcia. Professora Ellen, por favor. Ellen? Não está mais entre nós? Estou. Estou aqui tentando manejar Sim. microfones e câmeras. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Boa tarde a todos. Prazer reencontrá-los, ainda que dessa forma virtual. Uma satisfação ter ouvido a interessante conferência do Miguel, onde me parece que a revolta imaginada é um pretexto para ele apresentar uma prosopografia super interessante sobre o oficialato no final do século XVIII, né? E que traz dados assim surpreendentes. Né? A primeira composição das tropas portuguesas, portanto, os minhotos comerciantes não aparecem aqui, né? Não tem um papel importante na composição. Também esse dado da colônia de Sacramento. Eu fui ver, dos do Rio de Janeiro, do Alentejo, de Trás-os-Montes, a origem mais frequente foi, né, a colônia de Sacramento, que tem uma vida curta, e eu acho que esse resultado deve ter a ver de que boa parte dos habitantes do aparato administrativo e militar português, quando a colônia é entregue definitivamente, um pouquinho se transferem para o Rio Grande do Sul, mas muito mais para o Rio de Janeiro. Eu acho que talvez isso explique esse número importante. Também super interessante esses seus cálculos das idades de promoção, né? Porque então remetem para uma situação bastante favorável dos nascidos, né, no Brasil em relação aos portugueses. Eu acho que esse é um elemento importante para se pensar identidades, vontade de se rebelar, etc. Né? Porque são, em alguns cargos são diferenças em anos bastante significativas. Né? Eu acho que um pouco, respondeste para o Damião, um pouco esse processo burocrático que levaria a essa nomeação dos locais. No momento, eu desliguei inadvertidamente, e eu não sei, e essa seria a minha pergunta, se chegasse a comentar sobre, eu ouvi que não sei se todos casavam muito pouco, ou especificamente americanos ou portugueses, e se tu tens um dado desagregado sobre casamento para nascidos na América e para portugueses. Né? E, por fim, um tópico esse dos paulistas, a vantagem da gente estar em casa é que a gente pode consultar os seus arquivos. Né? Acho que boa parte das tropas que vieram expulsar os castelhanos, né, de Rio Grande, em 1776, uma boa parte delas era composta de paulistas. Então, na documentação, há muita referência aos paulistas. Por exemplo, que os paulistas desertam menos que os locais, o que é natural. Os locais estão ambientados na geografia e no ambiente, e isso acho que tornaria a deserção mais factível e que teria mais sucesso. Né? Então, no comentário sobre deserção, há uma clara menção aos locais e aos paulistas. E a outra é essa fama que o Damião levantou, e eu fui procurar aqui uma apreciação do Marquês de Lavradio, onde ele está falando mal do Rafael Pinto Bandeira, e aí sobre a honra, né?
desse militar do Sul, e ele vai dizer o seguinte: o espírito de honra deste oficial é o mesmo que o dos paulistas. Ou seja, a pior comparação possível. Mas, enfim, queria te ouvir, se puderes agregar mais alguns elementos dessa prosopografia que tu estás realizando, que eu achei muito interessante. Obrigada. Bom, não mais ninguém querendo fazer perguntas, então eu queria fazer apenas um comentário, não é propriamente uma questão, uma pergunta, enfim, agradecendo mais uma vez ao Miguel pela excelente exposição, que eu acho que, como eu disse ontem, na terça-feira, percebe-se o quanto a palestra foi boa, foi produtiva, quando ela nos leva a refletir sobre vários aspectos, né? Aqui apareceram questões de pessoas que não trabalham com revoltas ou que não trabalham com militares. Guilherme mencionou as suas pesquisas sobre o clero, enfim, e eu, então, gostaria de fazer um comentário com relação aos meus personagens, né, os governadores coloniais, em que, nesse período, Miguel, em que você recortou a sua pesquisa, especialmente para o estado do Maranhão, que é a região que eu pesquiso, enfim, e que vai passar por um processo de mudança administrativa por volta de 1772, 74, em que você tem uma divisão, né? Você passa a ter o estado do Grão-Pará e Rio Negro, e o estado do Maranhão e Piauí. O que acontece, né, diferentemente do que você percebeu nas suas pesquisas, e foi muito importante também que a professora Ellen tivesse tocado na questão prosopográfica, porque eu lido com essa metodologia também, o que se percebe é uma tendência, inclusive, a uma aristocratização dos governadores, até o final do período colonial, né? São portugueses, enfim, e que, ao contrário de períodos anteriores da história do Estado do Maranhão, desde o início do século XVII, percebe-se uma elevação bastante sensível da qualidade social desses governadores reinóis. Uma certa exceção fica por conta do Dom José Tomás de Menezes, que é um personagem que tem me interessado bastante atualmente, que foi trabalhado pela professora Laura de Mello e Souza, que nasceu em Minas, né, nasceu em Minas Gerais, mas, no entanto, faz parte desse grupo no sentido de que ele também é representativo dessa elevação da qualidade social dos governadores daquela região, né, porque ele era neto e sobrinho dos marqueses de Marialva, né, uma das casas mais antigas da nobreza de Portugal. Então, enfim, eu acho que a tua fala, né, nos levou, nós a todos que assistiram, enfim, aqueles que colocaram as suas questões, a refletir sobre seus próprios objetos de estudo. Por isso eu queria te parabenizar e deixar esse comentário, que você pode ficar à vontade, se não quiser responder. Então, eu passo para você a fala, Miguel, para que você possa responder, então, a Lúcia e a Ellen. Eu estava com isto desligado, já me estão a ouvir, não já? Já. Sim, estamos ouvindo. Vocês viram que eu estava a mexer, porque eu tive que ir buscar o cabo do computador e, portanto, isto ia acabar já. E, portanto, não, eu vou responder também ao Fabiano. Porque e, na verdade, vou começar, se os outros não se importam, vou começar por ti, e depois vou à Ellen e vou terminar com a Lúcia. Em relação a... Obrigado pelas perguntas, obviamente. Em relação à aristocratização, isso é óbvio. Eu não sinto que essa questão seja decisiva neste caso de estudo. Estás a perceber, Fabiano? Deste grupo em particular. Eu acho, obviamente, como vocês têm mostrado, tu e outras pessoas, como o Nuno Monteiro, há de facto uma aristocratização. Eu não sei se esta aristocratização não é quase um padrão da monarquia portuguesa ao longo do século XVIII, não é? O que eu sinto é que o Brasil ganha uma relevância política especial,
ganham uma simbologia muito particular, e vocês veem isso naqueles dados, se não me engano, foram publicados por Nuno Monteiro, a forma como o governador-geral do Brasil, depois mais tarde o vice-rei, acabam por ganhar na hierarquia dos lugares mais importantes da monarquia portuguesa, acabam por ganhar um destaque especial e, portanto, isso quer dizer que qualquer lugar no Brasil se torna mais apetecível. Damião, Fabiano, estás a ouvir o que eu estou a dizer? Sim, sim. Portanto, até certo ponto, isso explica que pessoas com maior qualidade queiram ir servir no Brasil, quando anteriormente teriam menos disposição. Eu acho que, como o Nuno Monteiro também mostrou, a coroa portuguesa tem uma capacidade notável para mobilizar a sua nata, digamos assim, as suas elites para servirem no Império. Sabemos muito mais do que com o caso espanhol, do que com o caso francês, do que com o caso britânico. A monarquia portuguesa põe os titulares a servir no Império e, portanto, isso é obviamente um sinal desta aristocratização. Ao nível deste grupo, que eu diria que encaixa mais pelo menos enquanto eles estão nestas patentes, estamos a falar de um grupo intermédio, parece pouco, mas não estamos provavelmente a falar da aristocracia portuguesa. Portanto, eu diria que essa dinâmica não me pareceu muito evidente neste caso. Há uma outra coisa importante, eu falei ainda há bocadinho dos cadetes, e a sensação que eu tenho é que não há aqui uma hiper-representação de cadetes. Portanto, não acho que esta figura do cadete tenha sido usada, pelo menos até 1790, com muita frequência. Mas o cadete podia ser uma prova desta aristocratização. Estão a perceber? Portanto, o cadete, quando é criado claramente para dar lugar a pessoas com um certo estatuto e, portanto, fazer os filhos ingressarem na carreira militar. Eu não vi muitos cadetes, é provável que coisas me tenham escapado, mas não é a via principal. Muitos destes oficiais, e vocês vão perceber na idade que eu tentei mostrar, começam realmente como soldados. E depois acabam por progredir e eventualmente chegam ao capitão. O capitão é realmente o ponto final, porque a partir daí é quase impossível subir e, portanto, são pessoas que chegam ao capitão com 40 anos e, portanto, a sensação que eu tenho é que essa via do cadete deveria ser suficiente para permitir, pelo menos aos filhos dos mais nobres, progredirem mais rápido, não foi muito utilizada, portanto, não haverá aqui uma grande representação dessa elite nobreza titular da monarquia portuguesa. Portanto, esta dinâmica, não sei se... Mas ainda bem que falas nela, Juliana. Relativamente aos casamentos que ela fala, eu diria que eu encontrei para aí 80, metade nascidos no Reino, metade nascidos na América, e é ela por ela. Ou seja, em quase 80 pessoas, metade dos que nasceram metade deles nasceram no Reino, metade nasceram quase foi sorte, porque deu para representar, deu para fazer uma amostra interessante e, curiosamente, eu não me apercebi que aqueles que tinham nascido, por exemplo, no Brasil, casassem com mais frequência do que aqueles que tinham nascido no Reino. Muitos tinham nascido no Reino, alguns casaram depois no Brasil, outros já tinham casado em Portugal. Mas sim, essa diferença que eu estava à espera de ver mais, porque estava à espera de haver redes familiares que facilitassem casamentos, não me pareceu muito evidente, mas lá está. É provável que isso tenha passado por entre as minhas mãos e eu não tenha conseguido detectar. Percebeste? Ellen, queres responder? Podes responder. Você está sem micro... Ah, tá. Agora deu. Poderíamos pensar, talvez, Miguel, que os portugueses têm tanto acesso ou tanta facilidade quanto os nativos para obter casamentos. Sim. Mostraria o quão inseridos eles estão nas sociedades locais. Pois. Poderia ser uma leitura. Uma possibilidade, sim.
Mas eles são muito equilibrados. Pois, por isso. Claro. Depois, relativamente à pergunta da Lúcia. É uma pergunta complicada, Lúcia. Eu já estamos discutindo até hoje. Pois, exato. E então, eu conheço bem, como sabes, a Fátima. Ela foi, na minha verdade, esteve na banca do meu mestrado há muitos anos e, portanto, eu acho que, como é que eu te vou dizer isto? Eu acho que claramente é difícil uma pessoa, a maneira de abordar a questão das identidades neste grupo, que eu acho que é isso que eu me propus, e não sei se consigo expandir para além do grupo, neste grupo eu diria que é possível, segue ali 3 ou 4 linhas importantes. A Ellen falou, acho que a Ellen falou ainda há pouco, a questão das promoções mais rápidas. E, portanto, isso poderia pôr a nu tensões que não são necessariamente modernas, no sentido de português brasileiro, não, mas podia pôr a nu tensões que eventualmente pudessem se manifestar, para não querer exagerar a minha apresentação, mas podiam se manifestar entre alguém que era do Alentejo e alguém que era de Trás-os-Montes, ou alguém que era de Minas e alguém que era da Bahia. Quer dizer, admito que essa género de Diga, Lúcia. Não, está certo, estou concordando. Portanto, esses mecanismos ajudam uma pessoa a pensar estas identidades mais granulares, sendo que a grande que nós procuramos e com a qual nos temos debatido, aquela que eventualmente iria ocorrer décadas mais tarde, brasileiros e portugueses, é algo que é muito difícil. Eu acho que há autores que décadas antes dela se tornar evidente, começam a construir essa ideia. Mas estamos a falar de um grupinho, não é? De coisinhas, pessoas que eventualmente sentem que há uma unidade onde ela não existe ainda. Fui claro? Perfeitamente. Obrigada. Não sei se é o mesmo tipo de opinião que tu tens, mas é a sensação que eu tenho, não é? E é a sensação que eu acho que a historiografia, de uma forma geral, tem. Obrigada, Miguel. Obrigado, Miguel. Obrigado aí pelas suas colocações, creio que foram muito produtivas, muito instigantes também, e certamente vão se desdobrar em outras questões que, devido ao horário, nós já não podemos mais abrir. Mas aos interessados, se você puder disponibilizar um e-mail para que eles possam entrar em contato, para fazer comentários ou alguma questão a respeito da sua pesquisa, né, nós podemos, então, colocar aí no chat para quem quiser anotar. Tá bem. Eu acho que houve uma colega nossa, Vanessa Albuquerque, que utilizou o meu link. E eu publiquei este texto não sei se conhecem a revista Fontes, eu não me lembro qual é que é a universidade que publica o programa, mas Unifesp. Tem lá o texto do Amador. Os dados que eu apresentei, alguns deles vão sair numa revista que se chama War and Society em outubro. Mas depois eu posso, obviamente, disponibilizar esses dados para quem estiver interessado, obviamente, para acrescentar. Isto é sempre a crescer, para melhorar esses dados. Certo. Eu quero agradecer. O meu e-mail eu posso pôr aqui. Sim, claro. Eu vou escrever. Certo. Quero agradecer a todos, né, que nos acompanharam durante esse segundo dia de palestras, né, do ciclo de palestras. Convidar a todas e todos para participar, para assistir às 2 palestras que vão acontecer na semana que vem, lembrando que na próxima semana elas acontecerão na quarta e na sexta-feira, né? Na quarta-feira com o professor Luciano Figueiredo e na sexta-feira encerrando o ciclo com a professora Lúcia Bastos. No mesmo horário, os dias são diferentes, quarta e sexta, mas o horário é o mesmo, às 14 horas do Brasil e às 18 horas de Portugal. Lúcia, quer falar alguma coisa?
Não, tá. Eu só ia lembrar isso, da quarta e sexta, da diferença dos dias, mas no mesmo horário. Sim. Perfeito. Obrigado a todos. Obrigado, Miguel, mais uma vez. Eu é que agradeço a oportunidade de... E se isto correu assim de uma forma um pouco estranha, tenho que me perdoar porque eu não estou habituado a falar para um... Eu também peço perdão pelos problemas aqui de instabilidade da rede Wi-Fi que me impediram de continuar. Eu já tinha entrado na sala, mas tive que me ausentar durante um período. Uma boa tarde a todos, boa noite para os colegas de Portugal, eventualmente, né, Obrigado. da Europa. E até para a semana. Bom fim de semana. Obrigado. Igualmente. Bom fim de semana, tchau. Tchau. Até mais. Até mais.